E a Sara vazou, não deu pra Sara, né? Não é surpresa nenhuma, né? Já tava meio que esperado que a Sara iria vazar e não foi diferente, né? Sara vazou com um percentual um pouquinho menor do que na temporada na 21 que ela participou, né? E eu só vim aqui pra poder falar da eliminação dela. Separei algumas coisas pra gente comentar sobre o dia a dia, mas achei irrelevantes para ser comentadas, né? Briguinhas ali, coisinhas, o Breno se sentindo acuado, né? Se sentindo que jogou mal, né? A Max tentando convencer ele, essas coisinhas. A edição não mostrou nada, né? Mostrou praticamente nada. A edição desse ano tá muito ruim mesmo. É, falo que tá ruim a edição que vai ao ar, né, no programa, porque o programa tá muito bom, o programa tá muito bom. Espero que não flop com a saída da Sara, né? Pelo jeito não. Pelo jeito o povo ali parece que tá disposto, né? Apesar de que as pessoas estão desesperadas. O cowboy falou em jogar a toalha, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? E infelizmente não deu para a Sara, né? Acabou saindo, né? Sem entender o porquê, né? Cometeu muitos erros a Sara, muitos erros. Assisti agora a entrevista dela com o Gil lá, o bate-papo com o eliminado, né? O Gil deu baile nela, né? Mas mesmo assim ela parece que não consegue entrar na cabeça dela as cagadas que ela fez para essa edição, né? E durante o programa, o que eu vou trazer aqui só pra gente dar uma pincelada, que passou na edição, ficou passando aquelas piadinhas, né? Porque eu acho que tá tendo um boato aí de que diz que essa edição agora a diretora de imagem, né, de edição, né, tá com mais liberdade, que diz que o Boninho podava muito ela nas outras edições, mas será que o Boninho não tinha razão? Porque a edição, gente, tá um fracasso, né? Tá muito ruim a edição que vai ao ar. E é triste ver a Sara sair, que é uma competidora muito forte, ficando um monte de planta na casa. Essa é a verdade, ficando um monte de gente. Gente, eu falei e volto a falar, a Marciele pra mim tá ali só assistindo o Big Brother, em vez de fazer igual a gente assistir da nossa casa, em vez dela assistir da casa dela, ela tá assistindo lá, ao vivo o que tá acontecendo, porque a mulher não tem voz nem no mini grupo que eles têm. Ela não fala lá com cré. Ela praticamente só concorda. Se um fala, eu vou cagar, ela, é verdade. Se outro fala, eu vou comer, é verdade. É praticamente isso que a Marciele tá fazendo. Tem outras pessoas que são plantas também, mas não são tanto quanto a Marciele. Eu lembro que na edição, acho que a edição 21 tinha uma que tinha uma franja, que ela foi considerada por muito tempo a maior planta que o Big Brother já teve. Não vou lembrar o nome dela agora. Se você lembrar, deixa aí nos comentários. Mas que essa menina ganhou. A Marciele tá ganhando dela, porque até agora eu não vi a mulher fazer nada, não vi ela discutir com nada, não vi ela ir para embate com nada, não vi ela ganhar nada, não vi. Essa mulher só aparece ali de relance. É uma coadjuvante, mas uma coadjuvante. E tá ficando. E uma personagem forte e que tava causando na casa, que é a Sara, porque se você não torce pra Sara, torce pra Ana Paula, que a torcida da Ana Paula é muito grande, a gente viu aí que a Ana Paula tá em primeiro lugar dos amores no Votalhada, mas é uma coisa que você não pode negar, que a Sara não contribuiu para esse jogo, porque ela foi uma participante muito boa. Ela, por mais que ela tenha errado e tudo mais, mas ela tava pro jogo, ela arquitetava, ela articulava, ela era boa das provas, ela foi algumas vezes pro embate, acho que deveria ter ido mais, principalmente contra a Ana Paula, mas ela tava pro jogo, diferente dessa Marciele, diferente da. A Samira ainda tem até mais enredo que ela, diferente da Sol, diferente do Capeta. O Capeta, as poucas tretas que ele tem é porque as pessoas puxam ele pra treta, né? Porque de resto, né? Tem mais gente para poder sair em vez de ter saído da Sara. A Sara contribuiu muito para esse Big Brother. E, gente, eu fico triste,
Fico alegre de um a menos na casa, né, o jogo rodar, mas eu fico triste de perder boas pessoas no jogo. Não tem como. Não é que eu torço pra Sara, não é que eu gostava da Sara ou gostava de outra pessoa, de outras pessoas, o Brígido ou o Matheus que saiu, ou a própria Aline. Eu acho que são pessoas que trouxeram poucas coisas, que tiveram pouco tempo na casa, como um exemplo a Aline. A Aline ficou uma semana e um dia na casa, me parece, e a Aline conseguiu trazer mais conteúdo que gente que está lá há um mês, porque ontem fez um mês que o programa começou. E a, e a Aline conseguiu fazer muito mais em um mês do que Solange, do que Capeta, do que Marciele, do que a própria Jordana. Agora que a Jordana veio, né, ter algumas tretas, ter algumas coisas, fez muito mais do que esse povo todo junto. A Aline fez, brigando ali com a Ana Paula, ficando aficionada com a Ana Paula. Então tem gente que está morta no jogo. E a Sara não era um exemplo desse. Então qualquer pessoa que traga conteúdo para o jogo, eu vou ficar triste quando sai. Eu quero que as pessoas que estão como plantas saiam primeiro. Mas a gente sabe que isso não acontece. Então vamos trabalhar com o quê? Com o que a gente tem, né? E principalmente porque a Sara saindo é mais uma resposta. E o meu medo é que agora o grupo de lá apenas esteja lá. Vou ficar permanecer o tempo que der para mim permanecer. Porque, querendo ou não, o grupo da Ana Paula, ele passa aquela imagem de que eles são um grupinho, mas hoje na casa o grupão são eles. Até mesmo se o Jonas estivesse podendo votar, eles ainda teriam mais voto do que o grupo da Ana, teriam menos voto do que o grupo da Ana Paula. Tá certo que tem algumas pessoas que não estão definitivamente no grupo da Ana Paula e do Babu, mas que estão tendendo mais para eles, como o Breno. O Breno mesmo falou que ele acabou indo, votando junto com o grupo da Ana Paula, não porque ele queria, não porque ele é aliado, mas é porque pelo menos o grupo da Ana Paula falava de jogo com o Breno. E o grupo do Jonas, da Sara e do Cowboy, eles não falavam nada. As coisas que eles sabiam, as articulações, as conversas que enviam, eram conversas de telefone sem fio. Era a Max que levava para eles lá e trazia deles para o Breno. E o Marcelinho tá a mesma coisa. O Marcelinho não tá fechado, ele tem ranço, ele não gosta da Ana Paula. Tanto o Breno também não gosta, ele dá muita alfinetada na Ana Paula. Mas eles ainda tendem mais pro lado do grupo da Ana Paula e do Babu do que o grupo do Jonas, ficou agora o grupo do Jonas e do Cowboy, né? A Trindade foi dizimada. Dizimada não, acabou-se a Trindade porque tá faltando uma agora que era a Sara. Então, assim, essa narrativa de que o grupo da Ana Paula é o grupinho pequeno, não é mais. Eles têm mais poder de voto. Tanto é que essa semana o outro grupo ganharam um líder, ganharam um anjo, e mesmo assim dois deles foram para o paredão. Por quê? Porque o voto da casa conta muito. E a Samira deu sorte de sair no bate-volta, mas, ou seja, foi dois deles. Então não adianta você ganhar tudo no Big Brother, ganhar todas as lideranças, todos os anjos, que se o público daqui não tiver do seu lado, acabou, você vai sair. Se um do seu grupo entrar, se uma pessoa só entrar no paredão, que é praticamente impossível um grupo que tem menos pessoas que tem poder de voto dentro da casa conseguir colocar 3 do outro grupo no paredão. É praticamente impossível, porque para um grupo fazer isso, ele tem que ganhar o líder, ganhar o anjo e ter maior número de votos na casa. No máximo, se eles ganhar o líder, ganhar o anjo, e mesmo assim não dá, porque aí sempre tem um contragolpe, tem uma dinâmica e sempre acaba indo um deles. A não ser que saia no paredão, mas se você não tiver um número grande de votos, é complicado isso acontecer. Então, assim, sempre vai um. E quando você está no grupo que o público não gostou, você vai sair. A pessoa vai sair. E o meu medo agora é que isso aconteça com esse Big Brother. Que o grupo ali, que está menor agora, do Jonas, do Cowboy, e da Max, e da Sol, eles se sintam desmotivados a bater boca com outro grupo. Porque o outro grupo vai pro embate, o outro grupo não é santo. Eles são amados pelo público, estão trazendo conteúdo demais. Mas dizer que eles são pacíficos, eles não são. Eles vão pro embate, eles vão
alfinetar, eles vão afrontar, eles vão fazer coisa que se o outro, às vezes se fosse o grupo que o público não comprou, fizesse, não seria visto com bons olhos. É o que aconteceu na eliminação da Sara aqui, eu vou comentar aqui mais um pouco, né? E aí, para não ficar sem nada da edição, eu coloquei aqui que o ganha-ganha, né, que foi a Samira, o Cowboy novamente e a Gabi. A Samira tirou para tirar alguém de lá, ela tirou o Cowboy, deixou a Gabi. A Gabi caiu na trouxice de perder 10 mil reais, né, em vez de ganhar os 20, ganhar só 10, e uma informação privilegiada, né? E a informação privilegiada, nem eu lembro, eu tô achando tão bobos aí, só por causa do patrocinador que eles vão continuar. Mas é alguma coisa do líder, alguma coisa assim, mas eu nem lembro, gente, porque eu nem fiz o roteiro, eu fiquei tão assim, só de querer entender, ver o que ia acontecer com a Sara, ver a eliminação da Sara, que eu nem roteiro hoje eu fiz. E ela teve uma informação, mas é tão insignificante que eu nem anotei. E aí tivemos a eliminação da Sara, né? O Tadeu fez um discursinho ali falando que todos eles sabem a sensação que é estar no paredão, né? Que todos eles já tiveram a sensação de serem eliminados, ninguém chegou à final, não lembro se a Sol chegou. Mas, enfim, todos eles sabem o gosto de estar no paredão, e ele deu referente à temporada de cada um, né? Que no da temporada da Sara, o quarto paredão que estava rolando na casa, em vez dela estar no paredão, ela era líder e tinha indicado a Carol Conká, que saiu com a maior rejeição do mundo, né? Foi a partir desse momento que a Sara teve aquele lance de dizer que a Sara era a favorita, porque ela tirou a pessoa que o povo estava odiando, né? Que era a Carol Conká. Mas depois ela cagou em tudo, né? Foi contra a Juliette, aí vocês já viram. Falou do Babu que na edição dele, esse quarto paredão era o segundo paredão dele, e ele ainda tinha mais 8 para enfrentar. E que no da Sol, ela ainda não tinha experimentado isso, que ela tinha recém-chegado na casa, que eu também não lembrava, né? Era muito novinho. Quando teve o Big Brother da Sara, 22 anos atrás, e que ela tinha sido escolhida pelo voto popular. Eu não lembro disso, não lembro como foi a entrada da Sol, né? Falou alguns elogios de algumas pessoas, né? Da Sara, da Sol, do Babu. E aí, por fim, ele anunciou, tá a cara de espanto da Sara, né? Todo mundo ficou meio assustado. E a Sara foi eliminada com 69,13%, né? Praticamente 70%, mas na edição dela ela foi com 70 e alguma coisa. Tenho quase certeza disso, não cheguei a pesquisar, mas eu lembro disso, que a rejeição dela foi grande. Ela não ficou entre as mais rejeitadas, porque o Big Brother da Sara, tipo assim, tinha Carol Conká, que foi com 98, tinha o Nego Di, tinha várias pessoas que saíram muito mais rejeitadas do que a Sara, né? Mas, enfim, ela ficou aí com 70%, né? O Babu com 28,49 e a Sol ficou com 2 e alguma coisa. Eu acho que eu esqueci de colocar aqui o print da porcentagem da Sara. Aí ficou todo mundo ali se despedindo da Sara, né, na sala. O pessoal do Babu já foi saindo para fora, ó. Eles já foram saindo para fora. E aí veio uma parte que eu não sei se isso vai pegar bem para o Babu junto com o público. Apesar de quando o público escolhe um campeão, vai passar pano a edição inteira. O favorito pode ir lá cagar na cama de todo mundo, que as pessoas vão continuar passando pano. Mas o Babu teve uma coisa que eu não sei se... na edição passada, que eles ficavam falando muito de fair play, fair play, fair play, né? Para você meio que se solidarizar com quem perdeu e tudo mais, né? E isso não tá tendo nessa edição, né? E o povo não tá ligando para isso, porque eles gritam muito. Isso eu acho maravilhoso, né? Você tá para ser eliminado, para sair e perder a chance de ganhar 5,5 milhões. E não é só isso. Quanto mais tempo você fica no Big Brother, mais você cresce nas suas redes sociais. E a gente sabe que muita gente vai pro Big Brother com essa intenção de poder trabalhar com as redes sociais. E agora ganha casa. Dessa vez, da outra vez, todo mundo que virava líder ganhava apartamento. A Globo deixou de ser boba, mas o patrocinador. E agora só os 10
Só os que ficarem no top 10 e tiverem virado líder e tiver tido a festa do líder, porque no finalzinho as pessoas que ganham líder não tem festa, né? Então, assim, eles já cortaram de dar apartamento bom pedaço do início do jogo e no final, porque provavelmente quando chegar aos 10, se tiver um ou dois com festa do líder é muito, porque quando tem aquela semana turbo, ainda tem umas 7, 8 pessoas na casa ainda para não ficar flopado, porque se deixa só os 3, se ele vai eliminando de um semana por semana, a última semana que ficar só os 3 que vai para final, vai ser um tédio e se eu não me engano, isso já aconteceu por não uma semana, mas alguns dias. Tipo, a quarta pessoa saiu e a final ia ser 2 dias depois. Eles ficavam inventando coisas para preencher o programa. Mas não lembro se na época já existia pay-per-view, Globoplay, mas a edição era bem flopada. Eles trazem algumas dinâmicas de arrumar cabelo, algumas dinâmicas lá para apresentar no programa à noite. Mas agora, como a Globo precisa ter conteúdo 24 horas, precisa que a casa gere conteúdo quase 24 horas, porque tem um período que eles estão dormindo, a Globo não dá para deixar essa lacuna de dias até a final. Então sempre tem muita gente na casa na última semana ainda, muita gente entre aspas. E o Babu, eles começaram a gritar, e tipo assim, todas as edições que eu me lembre, quando um participante seu podia ser o seu maior inimigo, todo mundo ia em silêncio, até lá fora, até o jardim, né? As pessoas iam pro jardim, porque tava o pessoal do Babu gritando e o pessoal da casa lá chorando. Ó. Ficaram os grupos bem divididos, o grupo do Babu lá fora e o grupo da Sara aqui dentro. Então, nesse momento, toda a casa, nas outras edições, ia em silêncio, levava a pessoa até a porta. Lógico, as pessoas que eram rivais ficavam mais no fundo, só assistindo, e os amigos que estão perdendo aquela pessoa se abraçavam, choravam, as pessoas faziam discursos grandiosos. Teve gente que, não lembro se foi o Tadeu ou se foi o Thiago Leifert, que teve que falar para a pessoa, quase que mandar a pessoa embora, porque a pessoa não parava de fazer discurso ali naquele alpendrezinho, né? E aí, dessa vez não tá acontecendo. E dessa vez foi pior ainda, porque eles comemoraram na sala, isso eu não vejo problema nenhum de comemorar. Como eu disse, você tá concorrendo, você ficou na casa, tem que ficar feliz, e a pessoa que fique triste. Mas nessa hora, eu não sei se pegou bem do Babu tá ali gritando. Não deu para entender o que o Babu falou, se ele tava falando, afrontando a Sara, porque a Sara saiu, né? Que era o embate direto, né? Ele que puxou a Sara, ou seja, certo o Babu tá fazendo um jogo, porque não dizem que o certo é o líder indicar quem vai sair? Ele fez isso. E depois ele puxou uma pessoa que também saiu. Então, assim, todo mundo que o Babu mandou para o paredão saiu. Não sei se foi isso que ele estava falando, mas ele estava falando uma coisa. Aí a Gabi começou a falar respeita, respeita. A Sol também se alterou, começou a falar respeita a saída dela, ele começou a chamar ele de arrogante. Então não sei se isso vai pegar bem aqui fora no Babu. Vamos ver amanhã como que as redes vão estar lidando com essa atitude do Babu, né? E da turma do Babu. Ali as pessoas foram se despedir da Sara sai do programa, né? O grupo ficou chorando muito, né? Porque, tipo, o Cowboy até comentou, eu vi só um pedacinho dele falando que tá agora bem pensativo, né? Até em jogar a toalha. A Sol, porque é a segunda amiga que a Sol faz na casa que vai embora. A pessoa primeiro que ela mais se juntou, mais se alinhou ali na casa foi a Aline. A Aline foi a primeira eliminada. Aí depois a segunda pessoa que ela mais se ligou na casa, porque, gente, a Sol, ela pode estar no grupo do Cowboy, deixa eu ver se o microfone tá ligado, porque esses dias eu gravei com o microfone desligado, e aí tive que regravar tudo de novo. E, então, assim, voltando aqui ao assunto, ela pode estar no grupo dos meninos, ali do Cowboy e do Jonas, mas ela não tem uma ligação muito grande com ela. Quem assiste o pay-per-view vê que teve poucas interações da Sol com esses meninos, né, com esses homens. Ela tá sempre muito com a Sara. E agora, novamente, a melhor amiga dela no jogo foi eliminada também. Então, assim, dá um aperto no coração. O que tá acontecendo? Todo mundo que eu tomei aliando tá saindo. E é onde eles têm que abrir o olho para isso, né? Mas aí começa, né? Mas quem sofreu demais foi a Marciele, né? A Marciele chorou horrores. Ó.
Tirei só esse print que a maquiagem dela derreteu. A mulher derreteu literalmente a maquiagem, chorando por causa da Sarah. Porque ela, na cabeça dela, vou falar bem o meu ponto de vista, o que eu achei da Max. A Max estava bem neutra, estava ali junto com o grupinho dos neutros, né? Jordana, Samira, Marciele, Max, Breno e Marcelinho, né? Foram os pipocas que se uniram. Outros pipocas já entraram na casa e foram direto já para as pessoas que eles iam fazer parte. A Milena com a Ana Paula, falo dos que entraram direto na casa, né? Aí o Pedro saiu e eles ficaram, esse grupinho ficou muito ligado. Só que eles viram que eles são fracos. Acho que na cabeça dela ela pensou, bem, eu preciso me aliar a alguém forte. Como ela teve embate com a Ana Paula, porque na cabeça dela, a primeira pessoa mais forte da casa que ela queria se unir, e não me diga que ela não queria, porque ela quis se unir sim com a Ana Paula, eles se aproximaram da Ana Paula por interesse, todo esse grupinho de pipoca se aproximou, abraçou a Ana Paula, tentou fazer grupo, só que a Ana Paula, ela não mede as palavras para falar com as pessoas. A Ana Paula é aquele tipo de pessoa que, se você vai ser amigo dela, não vai ser só com as pétalas de rosa, você vai ter que aguentar os espinhos. E ela sabe que ela tem muitos espinhos. Então o que ela tem para falar, uma vantagem ela tem. A Ana Paula, ela não fica falando só pelas costas. Ela pode falar longe da pessoa porque é o assunto que eles têm na casa. Mas o que a Ana Paula tem para falar, ela vai lá e fala na cara da pessoa. Pode não ficar esperando a resposta da pessoa? Pode fugir? Pode. Mas ela vai lá e fala. Ela não fica metendo pau na pessoa pelas costas e não fala nada com a pessoa. Ela vai pro embate. E toda vez, já teve vezes eu pensar, nossa, será que a Ana Paula vai ficar assim, um assado com essa pessoa? Quando você vê ela tá tratando com essa pessoa, que isso aconteceu com o Capeta, né? Eu vi ela falando do Capeta, algumas coisas, de repente, quando você vê a Ana Paula tá tratando com o Capeta. Então a Ana Paula é assim. E essas meninas, elas são muito assim, muito dodó. Elas queriam alguém para abraçar e carinhar elas. E como a Ana Paula não fez isso, porque ela já estava muito próxima da Milena, e teve toda aquela repercussão do patroa ali com o Matheus, elas tentando ser neutra, mas tentando estar do lado da Ana Paula, a Ana Paula já bateu o pé e já falou para todo mundo, ó, ou vocês estão juntos ou não estão, e já gritou com todo mundo. E aí ela se sentiu ofendida, porque não foi acarinhada, não teve um afago da Ana Paula, e ela resolveu, vou me abraçar com outra pessoa que eu acho forte. E quem era essa pessoa que ela achava forte? A Sarah. Gente, tem poucas semanas que, principalmente depois da liderança dela, que ela se aproximou mais da Sarah. Então é que a Sarah foi se aproximando dela, ela se aproximou da Sarah, porque a Sarah mesmo já falou várias vezes que ela achava que a Max era muito forte, ou seja, foi uma aproximação por interesse. A Sarah falou que não se conectou com ninguém, que ela procurava o Gil dela na casa e não achava, ou seja, foi por interesse que a Sarah se aproximou da Max, porque achava que a Max era forte aqui fora. E isso ela falou na casa. E a Max a mesma coisa da Sarah. A Max falou que não tinha lógica a Sarah sair. Então ela ficou desesperada. Ela falou, pronto, agora eu resolvi, finalmente eu decidi de vez o grupo que eu tô, e pelo jeito o grupo que tá favorito lá fora é o grupo da Ana Paula. Então ela está desesperada. Ela falou muito com o Breno hoje, que o Breno fez errado, que o Breno devia ter ido pro grupo que ela tá, né? Que era o grupo da Trindade. E o Breno falou, não, mas o povo lá nem conversa comigo. Pelo menos o outro grupo conversa comigo. Não tô com eles, mas o outro grupo conversa comigo, né? E nisso o Breno tá certo. Como que você vai se aliar a pessoas que não trocam papo com você, não trocam jogo com você? E ela insistindo pro Breno que ele tinha que ir pra lá. E agora ela viu que, pelo jeito, o tiro saiu pela culatra, né? Chorou muito, muito, muito. Sarah saiu, conversou ali. A Sarah tá com aquele discurso de que eu fui o que fui, porque se fosse para me sair para determinada pessoa, esse jogo eu não merecia, esse jogo não é para mim. Se o jogo não é pra você, o que você foi fazer no Big Brother, Sarah? A Sarah teve a mentalidade de gente que mal assistia Big Brother e que nunca tinha participado de Big Brother. Ela
fez tudo que ela fez no primeiro, ela tentou fazer no segundo. Para Sarah, não foi um encerramento o 21, foi uma continuidade. Diferente do Babu e da Ana Paula. Eles não ficaram no saudosismo. O Babu comenta muito sobre coisas que aconteceram no Big Brother dele, as 10 vezes que ele foi pro paredão, como que ele se conectou com o menino lá, que agora eu esqueci o nome, que era parceiro dele, que levou até os dois pro VIP. A Ana Paula também falou pouquíssimas, eu vi pouquíssimas vezes a Ana Paula reverberar alguma coisa do jogo dela, só que a Sarah, ela ficou num loop eterno sobre o outro Big Brother dela. Ela querendo dar continuidade àquele Big Brother dela. E ela não estava mais naquele Big Brother. É outro, tinha que zerar. E acabou saindo porque ficou do lado de pessoas erradas, tomou partido errado, né? E então ela fica nessa de que, então não era para mim. Se é para mim sair, então é porque não era para mim esse Big Brother, né? Ali o pessoal se juntou novamente ali naquela varandinha perto da saída, né? Tentando entender, né? O que eles vão fazer agora. Eu não vi muito, porque eu vim gravar, desculpa. Eu vim gravar aqui, mas ali eles estavam cogitando, poderia ser um paredão falso. Max chorando demais. Eles tudo numa cara de velório, né? Repercutindo o que o Babu fez, falando pra eles não dar muita atenção, porque a galera tava toda lá comemorando, né? E é isso, recalcular a rota. O Cowboy já tinha falado que se a Sarah saísse, o que ele ia tentar fazer era pelo menos chegar no top 10 para ganhar um apartamento, né? Também faria o mesmo se eu tivesse na situação deles. Mas aí o que dessa vez eu fiz questão de ver antes de vir gravar foi o bate-papo com o eliminado, né? Porque eu queria ver por conta do Gil ser muito amigo da Sarah até hoje, os dois são muito amigos. E porque as redes sociais estavam muito reverberando. Será que o Gil vai dar eu esqueço, tem um nomezinho de uma vinheta que ele fala, né? Se ele vai, tipo assim, afrontar, jogar umas verdades na cara da Sarah, né? E ele fez isso. Já adiantando aqui, ele fez isso, né? Sarah chegou ali para conversar com a Ceci e com o Gil, né? Eles mostraram algumas coisas, né? Mostrou as letras dela e da Ana Paula e perguntou para ela por que ela achava que eles tendo o poder na mão deles, que a Trindade mostrou aquele trechinho que passou no ao vivo sobre a vinhetinha que eles fizeram lá da Trindade, né, sobre cada um, que eles descobriram no final, e mostrou sobre a feijoada que ela comeu, que o Capeta fez sem lavar as mãos depois de ter ido no banheiro, né, mostrou algumas coisinhas assim engraçadinhas, e eles mostraram as brigas também, e aí algumas discussões na casa que ela teve, e mostrou e perguntou para ela como que nesse paredão, vocês tendo ganhado a Trindade, tendo ganhado o líder e o anjo, você acabou parando nesse paredão. Ela tentou justificar que era o embate dela. Ela falou, mas se você sabia que o Babu era o seu embate, que você jogou ele lá naquela dinâmica, você jogou que queria ir com ele no paredão e ele jogou que queria ir com você, e aí o seu amigo, seu aliado tá como líder, não teria sido melhor ele ter indicado outra pessoa sabendo que o Babu iria te puxar? Foi burrice deles, gente. Foi plena burrice. Eles tinham uma gama de pessoas para jogar no paredão ali. Por exemplo, na minha cabeça, se eles têm tanta certeza, porque todos eles votaram na Solange Couto, porque juravam que a Solange Couto era fraca e ia sair. Então por que o líder não pôs a Solange Couto, que não tinha nem chance de sair no bate-volta? Foi muita imaturidade. Falam que o Cowboy ele é estrategista, mas que estratégia de bosta é essa que esse povo fez? Porque estou eu ali, eu sou o líder, meu amigo tá a risco. Eu sei que se eu colocar determinada pessoa, ele vai puxar meu amigo, ou seja, indiretamente eu estou pondo meu amigo no paredão, e eu vou tentar fazer com que a casa vote numa pessoa que eu acho, que eu tenho certeza, porque eles tinham certeza que a Solange sairia se estivesse no paredão, então eu vou jogar essa pessoa. E ela, não, mas é porque a gente sabia que o meu nome estava circulando, se eu não fosse pelo Babu, eu iria para casa. Tá, você iria pela casa. Mas se vocês têm certeza que a Solange Couto iria sair,
que o seu amigo tivesse jogado a Solange Couto, porque ela não tinha chance ainda do bate-volta. Porque às vezes ele poderia ter puxado o Babu poderia ter puxado o Cowboy, e o Cowboy poderia ter puxado a Solange Couto. Ou ele poderia ter puxado o Cowboy, né? O Babu, outra pessoa, sei lá. Mas não faz sentido. Eles tinham que ter jogado a Solange Couto, que eles achavam que era planta. Mas não. Preferiu fazer isso. Ah, o Cowboy não me imunizou, porque quando a gente estava fazendo a prova, nós falamos que se eu ganhasse o anjo não ia dar para ele, se ele ganhasse o anjo não ia dar para mim. Que burrice é essa, gente? Não é melhor... Ó, eles preferiram dar imunidade pro Capeta, que entrou no grupo recentemente, ainda tem uma amizade muito forte com o Babu e o Juliano, então eles sabiam que o Babu e o Juliano não iria aceitar que o grupo votasse no Capeta. Então, mesmo que o grupo resolvesse votar no Capeta, era 2 votos a menos no Capeta ali naquele grupo. Então foi muita falta de estratégia. Eles jogaram isso na cara dela, perguntaram, e ela falou, mas era o que a gente pensava. Ou seja, foi burrice, tinha a faca e o queijo na mão e conseguiu ir. Deixar 2 descobertos, que foi ela e o Cowboy. O Babu poderia ter puxado qualquer um dos dois. A casa poderia ter voltado no Cowboy e poderia talvez ter ido pro paredão o Cowboy também, que foi meio que aconteceu. Não foi a outra pessoa da Trindade, mas foi a Sol, que é a 4ª maior aliada deles na casa. Ou seja, essa estratégia deles todos só fez levar 2 do grupo deles pro paredão. Então foi muita burrice, eles jogaram isso na cara dela. O Gil falou algumas coisas para ela, o Gil falou para ela que parecia que ela estava vivendo o BBB 21. Para que o Gil falou para ela? Para que você foi lembrar de história de bolo, ficar lembrando, procurando o Gil da casa? Você tinha que viver outra coisa. E foi isso que ela fez. Aí ela meio que começou a entender, sabe? Ali na hora, ela ainda estava muito convicta de que ela tinha feito certo, de que se fosse para ela sair, que ela sairia de qualquer jeito, porque ela não ia mudar os princípios dela. Mas aí nesse momento, ela começa a refletir. Aí eles falam do Matheus, que ela ficou aliada de algumas pessoas problemáticas na casa. Aí ela fala assim, mas é porque eu vi o Matheus, eu vi a Ana Paula induzindo o Matheus a falar uma palavra, que era patroa, que é no momento na sala que o pessoal canta a musiquinha Marcha Soldado, e a Ana Paula fala, paga bem, aí ele fala patroa, aí eles falam, mas esse negócio da patroa não foi só aquele momento, foi na academia. Ela, pois é, mas na academia não viu. Aí o Gil fala para ela assim, mas então você não teria que ter visto os 2 lados antes de tomar partido, porque você só viu o lado do Matheus. Você, em momento algum, chegou até a Ana Paula e perguntou, quis saber da versão da Ana Paula. Você simplesmente ficou do lado dele. E não foi só uma vez, foi várias vezes que repercutiu esse negócio de patroa. E eles passaram o vídeo para ela e fica nítido que o Matheus se refere a Ana Paula como patroa, não como patroa do jogo, como depois no ao vivo ele tentou passar pano e dizer que estava se referindo a Ana Paula como patroa do jogo. Mas sim que ele estava chamando ela de patroa da Milena. E ali fica claro na academia e ela vê. Então ela começa a repensar e não vi tudo, porque aí eles começam a passar coisas de patrocinador e tudo bem, a Globo precisa ganhar o dinheiro dela. Mas ela começou a refletir. E vamos ver agora como que vai ficar esse Big Brother sem a Sarah, e não só por ficar sem a personagem Sarah no Big Brother, mas como os aliados dela vão reagir agora. Será que pressão vai cair? E eu falo isso não é só pra gente tripudiar e dizer agora eles só vão ver a derrota. Mas é porque se o grupo rival, do grupo que você está torcendo, se ele murcha, se ele vê que ele não vai ganhar esse jogo, ele não vai estar disposto a ir para o embate, para o confronto. E aí o jogo amorna. E a gente não quer um jogo amornado. O jogo normalmente tem uma barrigada no meio, mas essa barrigada pode vir muito cedo. A gente ainda tem 2 meses de programa, gente. Fez 1 mês ontem, o programa é 3 meses, são 100 dias. Ou seja, se ontem fez 30 dias, ainda tem 70 dias de programa. Tem 69 agora, né? Então vamos torcer para o programa não murche, né? Aí eles mostraram a reação das pessoas quando ela saiu, né? Você vê que todo mundo fica impressionado. Tanto o grupo da Ana Paula quanto o grupo dela, eles ficam chocados, né?
porque eles não esperavam mesmo. O pessoal da Ana Paula, por mais que torcesse, quisesse a eliminação da Sara, eles não tinham certeza e eles tinham muito medo do Babu sair. E mostraram também para ela a votação, né? Ela não achou, ela ficou impressionada do Babu ter só 28%, ela achou que os dois iam ficar bem acirrado ali, ia ser pau a pau, e não foi, né? Mas enfim, Sara saiu, Sara, boa sorte aí aqui fora. E hoje em dia a gente sabe que cancelamento passa igual vento, né? Então, gente, muito obrigado. Vou encerrando o vídeo por aqui. Essas são minhas opiniões. Vou pedir para você seguir o canal, compartilhar e deixar um like aí que me ajuda muito, tá? Um beijão do Goianinho e até o próximo.